Fala galera, engenheiro Diego novamente, e vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Nos dois últimos vídeos nós calculamos as cargas, os momentos, e esse vídeo nós vamos de fato dimensionar a viga e detalhar. Antes de mais nada, pessoal, queria comentar sobre esse livro aqui, que é um livro muito bom, do professor José Milton de Araújo, que é um curso de concreto armado completo. Essa edição que eu estou usando aqui é a terceira edição e ele é dividido em 4 volumes. Então compensa vocês dar uma olhada, vocês dar uma estudada, que esse livro aqui é muito bom. Então, retornando para a nossa aula aqui, nós vamos dimensionar e detalhar essa viga 15 por 50. O que eu fiz para ficar mais fácil e não ficar uma aula maçante? Eu coloquei aqui, eu montei uma planilha no Excel com todo o roteiro de cálculo. Inclusive, se vocês quiserem esse material, deixe aí nos comentários que eu vou estar enviando para vocês. E vamos lá. Pessoal, o FCK que eu adotei nesse projeto aqui foi o FCK de 25 MPa. A carga PK a gente já tem, que é o 14.43. 14.43. O CA é o CA50. O momento MK a gente calculou no F-Tool, mas vocês podem fazer porque é L ao quadrado sobre 8, né? Por ser uma viga biapoiada. 68.2. O B é 15 e a altura é 50. Né? O que a gente precisa fazer? Calcular a resistência de cálculo FCD e FYD. O FCD vai ser o FCK dividido pelo gama C. O que é o gama C? É um coeficiente de minoração da resistência. Então a gente tem 1,79 kN por centímetro quadrado. Eu dividi por 10 tudo isso aqui para ter centímetros quadrados. O FYD, né, que é o CA50 dividido por gama S, resistência característica do aço, né? Dividido pelo gama S, que é 1.15. Se a gente fizer isso, dividido por 1.15, nós temos 43.48 kN por centímetro quadrado. Agora a gente já tem o nosso FCD e o FCD, a gente precisa encontrar a tensão. A tensão ela é dada pela forma 0,85 vezes FCD. Fazendo aqui, a gente tem 1,52 kN por centímetro quadrado. Tendo a tensão, precisamos calcular o nosso D. O que seria o D? A altura útil. A nossa altura útil é dada pelo H menos o D'. Mas o que é isso? Vamos entrar no material aqui da aula. No material aqui da aula, aqui ó, a gente tem um H nosso, total que é 50, temos o nosso B que é 15 e tem o nosso D'. O que seria o nosso D'? Seria o nosso cobrimento C mais a largura do estribo, que é 5 milímetros, mais metade dessa seção aqui, que nós vamos adotar 10 milímetros. Então nós vamos ter o cobrimento de 3. Por que eu vou ter o cobrimento de 3? Para esse projeto, foi adotada uma classe de agressividade do ambiente de 2, que é uma classe de agressividade moderada. Para essa classe de agressividade moderada, para viga e pilar, nós temos 3 centímetros de cobrimento. Então, fazendo aqui 3 centímetros de cobrimento mais 5 milímetros mais meio de 10 milímetros, a gente tem um D' de 4 centímetros. Então, D' 4 centímetros. Então, como D é o H menos o D', nós temos 46, certo? O que a gente precisa fazer agora? Encontrar os nossos momentos. O MD eu vou majorar pelo gama C vezes o MK. Fazendo isso, a gente tem 95,48 ou 9.548 kN por centímetro.
Vamos achar agora o momento solicitante reduzido, que é dado por essa letra. Então, aqui é o MD dividido pelo B sobre D ao quadrado sobre a tensão. Então, aqui a gente vai ter 0,1982. A gente tem uma tabela aqui, pessoal, com os valores desses limites reduzidos. De novo, vamos voltar aqui no material, que é essa tabela aqui, ó. Para o FCK menor ou igual a 35 MPa, a gente vai usar para o nosso momento reduzido 0,2952, que é o que está aqui pela tabela. Então, se o meu limite, o momento solicitante reduzido, for menor que o meu momento solicitante reduzido limite, a gente vai ter uma armadura simples. E a gente viu que realmente o nosso momento solicitante reduzido ele é menor do que o nosso momento limite. Então a gente tem uma armadura reduzida. Para essa situação aqui, nós vamos utilizar essa forma aqui do adimensional, que é 1,25, 1 menos raiz de 1, menos 2 vezes o momento solicitante reduzido, dividido por 1. Tá? Então nós temos aqui, fazendo essa equação, 0,279. Certo, pessoal? Bom, passo 4 é encontrar a armadura de aço. A área de aço, desculpa. Então, para encontrar a área de aço, é dado por essa fórmula aqui também. Então, 0,8 vezes o adimensional que a gente achou, B vezes D, dividido pela tensão sobre FYD. Então, nós temos aqui 5,37 centímetros quadrados de área de aço. O que nós vamos fazer aqui agora? Tem uma tabela, a gente vai entrar nessa tabela. Bom, para uma área de 5,37 centímetros quadrados, o que a gente pode ter aqui? 5,37, 5,60 ou 7 ferros de 10, ou 5, 6, 25, ou 5 de meia, ou 3 ferros de 16. Bom, eu vou utilizar aqui 3 ferros de 16. 3 ferros de 16, eu tenho uma área de 6. Vai dar uma área um pouquinho maior, né? Mas eu vou colocar aqui 3 ferros de 16 milímetros. Vamos lá para o nosso detalhamento. Então eu vou colocar aqui 3, já até deixei aqui. Vamos colocar aqui 3 ferros de 16 milímetros. Esse aqui é o nosso detalhamento da armadura longitudinal. Bom, encontrando a armadura longitudinal, a gente precisa encontrar o estribo. Bom, para o estribo eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui para calcular a armadura longitudinal. A gente precisa fazer a mesma coisa, alimentar com os dados, FCK 25, a carga PK 14,43, o FYK a gente vai dar ele em centímetros quadrados, quilômetros por centímetro quadrado, como o aço agora é o CA60, 600 kN por centímetro quadrado. O VK é o QL sobre 2. Esse QL sobre 2 a gente já fez aqui, 44,4, que é o valor dessa cortante. O B, 15, a altura 50. Certo, pessoal? Então, tendo isso, vamos de novo achar a resistência de cálculo, FCD e FYD. Então, FCD é o FCK sobre o gama C, dividido por 10. Então, a gente tem aqui 1,79 kN por centímetro quadrado. Agora, achando um FYD. O FYD é a mesma coisa. É o FCD, né? O FCK, ou desculpa, o FYK dividido por 1,15. Esse 1,15, esse 1,4, acho que eu já falei ali atrás, as coeficientes já de minoração do aço e concreto, respectivamente, a gente encontra na tabela. Aqui, pessoal, a gente tem uma peculiaridade. Segundo a NBR 6118, a tensão de escoamento do aço a ser adotada nos cálculos não pode ser superior a 435 MPa. Bom, sendo assim,
esse 521 eu não posso usar ele, então eu tenho o limite 435, que é a favor da segurança. Então, eu vou utilizar 435 MPa, certo? Isso aqui é norma. Bom, a UD a gente já tem, que é 46. O esforço cortante, que a gente precisa calcular, é dado pelo γc vezes o VK, então 62,16 kN por metro ou 62,16 kN por centímetro. Tem que achar agora a tensão convencional de cisalhamento, que é dado pela forma VD sobre BWD, que é dado em MPa também. Fazendo isso, eu tenho 0,9. Depois eu tenho que achar a tensão de cisalhamento cortante, que é tensão convencional de cisalhamento, aliás, limite. O que é? Dado pela forma 0,27, 1 menos FCK sobre 250 vezes FCD. Encontrando 4,339 MPa. Aqui eu tenho outra peculiaridade. O TWD que eu encontrei de 0,90, um TWD de 0,90, ele é menor que o meu TWU de 4,339. Se o meu TWD calculado ele é menor que o meu TWU, que é o meu cisalhante limite, significa que eu não preciso modificar a seção. Então, tá ok. Aqui tá ok essa verificação, certo? Aqui tá ok. Bom, o que a gente precisa fazer agora? Calcular as armaduras transversais. TD. Qual seria a equação a ser usada? Eu tenho que achar TC para depois achar TD. TC é dado por essa letrinha aqui, vezes FCK sobre 2/3, né, que seria uma raiz cúbica do FCK ao quadrado. A gente tem 0,769 MPa. O TD já é dado pela fórmula 1.11 TWD menos TC. A gente tem 0,14 MPa. 0,14 MPa. Certo? Bom, tendo isso aqui, a gente vai calcular a nossa área de aço. Nossa área de aço é dada pela forma 100 vezes B dividido por... 100 vezes B vezes TD dividido por FYD. A gente tem 0,50 para a área de aço. Mas o que a gente precisa? A gente precisa achar a nossa área de aço mínima, para ver se essa área de aço mínima não vai ser maior do que essa área normal. A gente vai lá no livro, acredito que seja essa página 202, isso. Vamos lá, a gente tem o ρ mínimo para SK25 de 0,10. Então, eu vou dar aqui ρ mínimo. A área de aço mínima ela é dada por essa fórmula. A área de aço mínima é igual ao ρ mínimo vezes 100 vezes B. Por que vezes 100? Porque está em porcentagem. Então, a gente pode fazer a área de aço mínima é igual a 0,1 vezes o B. 1,5. Está aqui, já tinha feito. Já tinha até calculado. Eu vou apagar aqui para a gente não perder o raciocínio. Então, ela é dada por metro. Então, a gente tem aqui 1,5 centímetros quadrados por metro. Vamos entrar lá na tabela. O que a gente tem de 1,5 aqui? A gente tem 8 barras de 5 milímetros a cada metro. Ou a gente pode fazer também aqui, ó, 5 barras de 6,3 a cada metro. Mas eu prefiro particularmente usar estribo de 5 milímetros, que é mais fácil para dobrar na obra, para o armador fazer. Fica um pouquinho mais fácil. Então, e é um pouquinho mais barato, né? Vamos utilizar aqui
essa área de 1,60, que é um pouquinho maior que 1,5. Então vamos utilizar 8. Vamos utilizar 8 ferros de 5 milímetros a cada metro. 8 ferros de 5 milímetros a cada metro. Por que que nós vamos utilizar isso? Porque a área de aço mínimo foi maior do que a área de aço calculada. Só por isso. Então vamos lá para o nosso detalhamento. Aqui vai ser 8. Pode ser N qualquer coisa. No meu projeto é o N1. Ferros de 5 milímetros com 1,30. Porque 1,30? 44 para cá, mais 11 para cá, 11 para cá, mais essa dobrinha, 1,30. Então, eu coloco aqui a cada metro. Então, a cada metro eu tenho 8 ferros de 5 milímetros. Ou 1 metro dividido por 8, a cada 12 centímetros e meio ou 13 centímetros eu tenho um ferro de 5 milímetros. Certo? Bom, finalizamos aqui essas 3 aulas, essa sequência de 3 aulas. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa ou entendido alguma coisa. Se não entendeu alguma coisa, deixa nos comentários. Se quiserem que eu envie os arquivos dessa aula, eu envio para vocês. E é isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.